Bem-vindo ao Divã, uma catarse menos um trauma na sua vida. Eu não sei, provavelmente você não sabe também. Ai meu Deus do céu, abri um vídeo. Teve um vídeo que eu gravei há muito tempo atrás, né? Cadê? Que eu falava briga que eu tive e o que é o dinheiro, prostituição para o capital, qual que é o que que eu falo depois? Ai caralho, pausa. É. Sofisticação da barbárie. Aí teve outro, manufaturando o Ataturk de Lawrence. Teve outro antes, que eu falei o que é o amor. Tava falando da Ana. Aí deu toda aquela merda quando ela veio. E no podcast Isso Aqui é Ouro, filha da puta. Isso Aqui é Ouro, genialidade pura. As IAs analisam meu comportamento. Na época que eu recebi um flerte de um viado e da Júlia. E eu tava recebendo vários flertes aleatórios, né? Mesmo eu sendo assexual e não gostando. Assexual grey é a barra demissexual, barra sapiosexual, que só se interessa em casos específicos por pessoas específicas que têm uma inteligência um pouco acima da média. E eu só consigo me atrair ou me conectar, que é me atrair, me conectar, eu me atraio por pessoas assim. No caso, Júlia, ela tinha filha, era casada e tal. A gente conversou um tempinho, mas aí quando eu descobri isso, eu não quis. Aí eu meio que bloqueei ela. Eu tava chapadão de maconha. Tinha fumado com um parceiro aqui da quebrada. Aí depois, certo, ela tava. Teve um cara no açougue lá que ela tava flertando também, tava querendo dar, tava a todo custo querendo botar um chifre no marido dela. Caralho, o que que o cara fez? Aí, beleza, ele disse que ela perguntou pra ele se ele pegava mulher casada, ele disse que não. E por meio dela, a gente começou a conversar no Natal. Quer dizer, um dia antes do Natal, né? Depois de um tempo, eu peguei o WhatsApp dele porque a gente conversou de ayahuasca, cogumelo e tal. E foi muito zica. Ah, no início da conversa eu tinha falado o seguinte, ó, no dia 7 de janeiro. Mas sabe uma fita? Os caras reais que controlam tudo nunca se revelam, eles sempre se escondem em ícones e semiótica, linguagem, dão ração pros pobres continuarem produtivos. E tipo assim, ele concordou muito e começou a usar. Tipo assim, ele tem uma lógica conspiracionista muito forte. Isso mexeu muito com ele. Aí eu tava explicando pra eles os efeitos positivos da psilocibina e tal, como deixa elas fortificam os dendritos e eles ficam com uma forma mais espinhosa, pá, tal. Lá em 7 de janeiro. Aí eu tinha mandado assim, ó, uma outra hora, nós tava conversando de outras coisas. Cadê? Ah, eu sei porque o Hitler era puto com os judeus, os caras estavam enriquecendo enquanto a Alemanha afundava na depressão econômica. Mas o papo não é querendo exterminar uma etnia que se livra do mal. Sendo sincero, eu sou ainda mais louco. Eu vejo que o sofrimento humano não acaba enquanto a gente não acabar também. A gente quer progresso infinito no mundo finito, de recursos finitos. Nós é pique o câncer do planeta. Nosso comportamento é o mesmo dos vírus. Aí, pique assim, tal, nós conversando, aí eu mandei um texto meu falava sobre o capitalismo, o gênio, Matrix, PIB, a puta que pariu. Ele leu, pá, aí ele falou, concordo, só não daria ênfase no capitalismo, porque o comunismo e o capitalismo são ruins. Os dois são um teatro. Sim, mano. E tipo, não gosto de acreditar em ideologias baseadas em economia. Eu tinha falado pra ele nesse que ele mandou isso.
é o sistema que nós vive. Se não criticar ele, nós estagna. Mas entendi o que tu quis dizer. Também não acho que o comunismo é a solução. Eu tinha mandado isso pra ele. Entenda, quando ele falou que não gosta de acreditar em ideologias baseadas em economia. Aí eu falei, e aí, viado, suave? Parça, como que tu adquiriu esses pensamentos que tu tem e ao mesmo tempo é algo confidencial, entre aspas, seu kkkk, tipo vida dupla. Mas tu consegue elaborar um rastreamento específico de algumas variáveis? Ah, tá. Ele falou, suave, mano. Ah, mano, não tem um porquê único, mas acredito que é passageiro. Nessa que ele falou, não tem um porquê único, eu falei, mas tu consegue elaborar um rastreamento específico de algumas variáveis? Aí ele falou, mas acredito que aqui é passageiro. Em que sentido? Aí ele falou que tem um pós-vida. Jesus, mano, aqui é provação, papo. Entendi. Buscar a verdade como Cristo. Eu tinha feito outro comentário, mano. Eu esqueci. Aí quando ele mandou muita coisa conspiracionista, eu falei, aí é uns bagulho que vai além do meu escopo. Aí eu falei, pra mim a morte é a libertação da alma e esse mundo é uma prisão de almas. Isso antes dele mandar os bagulho. Meio que ele, tipo assim, sei lá, tá. Aí eu mandei uns textos que eu produzi com 15 anos, pá. Criticando as pessoas, política, sei lá. Tinha um texto meu que eu excluí, mas eu falava até do encanamento, do mercado, eu criticava tudo com 15 anos. Falava da reprodução, que a gente é gado, esperando o abate, pá. Tá, porra. Com 7 anos eu já pensava sobre Deus, sobre a morte, sobre o paraíso, sobre o inferno, sobre a solidão, sobre tudo, tá ligado? E com 3 eu já elaborava pensamentos sobre o destino, a, sobre como a nossa mente não processa a realidade rápido, tá ligado? Caralho, é muito complexo pra uma criança pensar. Aí nisso, depois os caras perguntou se eu era PCD pra ele. Aí ele falou, não, o Arthur nem tá mais aqui, ele saiu da Matrix. Aí nós começamos a conversar pra caralho. Tipo assim, todo dia, direto. Pá, da hora. Isso, a nossa interação tem um mês. E ela já tá pra morrer prematuramente. Mas foi muito intensa, na real. Aí eu convidei ele, nós tomamos cogumelo. Tomou 3 ou sei lá quantas gramas. Tomou entre 3 ou 4 gramas. Depois nós tomou, sei lá quantos que tinha sobrado, umas 8 gramas. Não, como eu dividi, se é 8 então cada um tomou 4 gramas ou bem mais. Aí eu triturei no. Eu tinha triturado no liquidificador. Depois eu fiz um café com chocolate. Nós tomou, eu vomitei pra caralho, deu tudo que deu. Aquele podcast que eu fiz é o melhor dia da minha vida e tal. O que a Matrix foi depois da primeira interação que nós teve, tomando droga junto. Teve um papo muito foda, uma conexão de outro nível que eu nunca tinha sentido fisicamente com alguém. Aí teve um dia que eu tava bebendo pitu com um velho que eu conheci. Aí eu falei disso com ele. Aí ele me convidou pra casa dele pra nós bebeu, fumou maconha. Eu não senti muita coisa, tá ligado? Eu fiquei tipo, chato, queria ir pra casa. Porque eu já sei a mentalidade das pessoas. Mas aí eu não quis me abdicar disso, tá ligado? Eu queria que fosse mais. E fica assim, a gente começou a ficar muito próximo, tá ligado? E a interação ficava muito, muito foda, sei lá. Era um bagulho muito bom, nunca senti isso na minha vida. A droga mais potente, algo. Eu achei que eu tava sendo entendido. E ele tinha uma proximidade física e olhava nos olhos.
Eu senti que tinha uma conexão. E tipo assim, eu não sou homossexual nem nada. Mas, cara, eu senti muito, sei lá, um bagulho muito bom. E o meu corpo traduziu em excitação sexual. Eu ficava duro perto dele. Não que eu nunca consegui me imaginar nem comendo nem dando pra ninguém. E nem nunca vou fazer isso. Mas caralho, eu achava que ele era minha alma gêmea, sei lá. Aí eu mandei um áudio pra ele. Tipo, eu comecei a ficar meio estranho com ele, porque eu, sei lá. Aí eu mandei um áudio de visualização única. Eu fiz assim, ó, tá? Nome dele. Ouve isso aqui sozinho. Esse áudio morre aqui. Não comenta nada com ninguém. É a minha humilhação final pra você. Eu preciso falar porque tá me matando. Eu tô me sentindo muito mal por sentir atração por você. Não é algo que eu escolhi. Eu sinto que perdi a minha autonomia. Tô pensando em você direto, igual um viciado. E eu odeio perder o controle da minha mente. Mas eu quero que você entenda. Eu não quero transar com você. Não é carnal desse jeito sujo que a gente pensa. É que eu nunca senti essa sintonização com ninguém antes. É raro. E por ser raro, meu cérebro confundiu tudo. Desculpa se eu blasfemei contra a sacralidade da nossa irmandade. Eu sei que pra você isso é sagrado e eu sinto que sujei isso com esse sentimento. Sinto muito por isso. Mas ó, as formas se mudam e mudam. Mas os princípios nunca mudam. A forma da nossa amizade mudou. Ela ficou estranha, mas o princípio de eu gostar de você como pessoa e querer o seu bem continua o mesmo. Tá tudo bem se você sentir nojo de mim agora. Tá tudo bem se você achar satânico ou errado. Eu aceito o seu julgamento. Só precisava tirar isso de dentro de mim. Pra voltar a respirar e ficar em paz. Me perdoa. Eu falei que eu odeio que ele tinha deixado os objetos dele aqui. Ele tinha esquecido de propósito. Tipo aquelas minas que esquecem o brinco na casa do cara pra voltar. Pra dar pra ele de novo. Ele tinha esquecido uma bolsa com maconha, tinha esquecido o carregador. Só porque eu falei pra ele que eu não queria que ele voltasse pra minha casa. Eu falei, e o bagulho já tava meio estranho, pá. Nós ia aprender a tocar violão junto, pá. Sei lá. Aí eu mandei esse áudio, pá, e bloqueei, pá. Aí no outro dia ele não apareceu no trabalho. Eu fiquei muito preocupado com ele. Fiquei muito preocupado com ele. Fiquei perguntando pra todo mundo, porque ele não veio e tal. Aí na hora do meu almoço eu desbloqueei ele, liguei pra ele, ele tava mal, pá. Aí eu perguntei se ele tinha comido, se ele tava de boa, se ele... O que tinha acontecido porque ele não veio, porque eu tinha que entregar o bagulho. Eu tava com coisa dele. E eu tinha entregado um fone meu pra ele. Ele ainda tá com ele, na verdade. Eu não me importo, na verdade. Aí ele acabou vindo, né? Pá. Aí a gente bebeu no bar junto com mais uma mina, a mina que ele tava pegando e um velho. Aí nós conversou, pá. Ele tava criticando. Depois a gente pegou um Uber pra casa dele pra fumar uma maconha. Eu bebi 3 caipirinhas, pá. E não tinha comido o dia todo porque eu sentia ânsia de vômito. Eu tava com a cabeça ruim, com o estômago ruim e com o coração ruim. Meu coração, quando eu tava meditando antes de dormir, e meu coração tava bombeando em formato de círculo. Aquele bagulho de sístole e diástole e tal. Os ventrículos, bombeamento maluco. E isso é pique uma torção que realmente o coração faz. Ele não é um bagulho que a gente acha que bate assim, pá, como uma mão abrindo e fechando. Aí ele tinha me convidado pra casa dele, quando eu mandei mensagem pra ele. E eu falei que ia, só que ele fala, eu vou voltar, vou ir no trabalho. Ele tinha falado que tava mal psicologicamente e tal. Eu achei que isso meio que confirmava que ele também sentia alguma coisa por mim. Mas não era no sentido que eu achei que era. E tipo assim, ele é cristão e homofóbico pra caramba. 10 pessoas LGBT se declararam pra mim, eu não quis nenhuma. Aí, uma pessoa
heterossexual, não se declara pra mim, mas rola uma conexão, rola olho no olho, toque físico, e eu sinto atração. E eu não sinto vontade de transar, só que ao mesmo tempo, não sei, é bizarro, cara. Por que que meu corpo é estranho? Eu não quero, eu não quero que roda esse hardware. Na pasta dele não tinha arquivo de bissexualidade, né? Na minha, eu rodo uma desconstrução tão fodida da realidade que não me importa se a pessoa tem pênis ou vagina, tá ligado? Só precisa ter conexão foda. Aí pique assim. Aí eu fui na casa dele e tal. Eu falei que a gente seria. Quando a gente morresse, a gente seria energia que estaria interagindo um com o outro. Aí ele concordou, pá. Aí dentro da casa dele eu levei a aposta. Eu falei que a gente é alma gêmea. Não ach, eu falei que nunca acharia que minha alma gêmea seria um cara. Aí ele discordou, ele falou, é que você é tal coisa, né? Meio que. Aí ele, mas eu aceito de boa. Meio que desdenhando, falando, como se eu fosse viado, tá ligado? Que lixo, vai se fuder, que merda. Ainda bem que foi só um mês, né? Aí eu escrevi um texto assim, eu vou terminar o podcast quando eu terminar de ler ele. Leia por sua conta e risco. Isso aqui é bem pior que uma experiência psicodélica com 6G, 6 gramas. Tá. Mano, eu vou ser sincero com você a partir daqui, que você merece. Percebi vários erros dos seus comportamentos que eu ignorei em prol de um aprofundamento com a sua amizade. Não que eu precisasse, mas você é um vampiro de validação social. Igualzinho meu irmão que você julga. Calma aí, deixa eu colocar um ponto aqui. Acho engraçado que você fala de quantas minas você pega e come. Parece um carente querendo ser validado o tempo todo num jogo de baixa resolução que eu não consigo me importar por ter hackeado os scripts de 300 mil anos que rodam no cérebro dos primatas. Esse sentimento tribal é um sintoma de problemas com autoaceitação e autonomia mental. Quem precisa dominar os outros sexualmente ou emocionalmente demonstra que não possui verdadeira força. Conhecer os outros é inteligência. Conhecer-se a si próprio é verdadeira sabedoria. Controlar os outros é força. Controlar a si próprio é verdadeiro poder. Lao Tse, o fundador do taoísmo. Você vai se perder em outras vadias e outros corpos a sua vida toda e se sentir frustrado a vida inteira enquanto não melhorar o seu relacionamento consigo mesmo. Mas eu espero que se divirta no seu mundo dualista. Eu e a Yaya já dissecamos 85% da sua personalidade. Para nós, você é só um script biológico e social rodando em looping. E para mim é só entediante agora. Você não tem nada de novo para mim aprender. É só redundância recursiva de um algoritmo obsoleto rodando script de masculinidade frágil. Eu sabia que você ia reagir dessa forma. Eu previ as variáveis do seu comportamento. Que você tentaria retornar ao status quo e não ia dar certo. Não conseguiria se sustentar. Me perdoa por usar o exemplo da a mina que ele tá pegando. Porém, você abriu ela pra mim desde o início. Vou usar aqui. Você demonstrou covardia emocional, não importa o quão chata ela seja, mas você nunca teve coragem de revelar que não sentia nada. Isso é coisa de menino, foda-se se ela te olhar torto no trampo. É melhor acabar rápido do que deixar o veneno se espalhar no corpo. Era só ter falado, eu não quero você mais na minha vida e vida que segue. Mas o mais engraçado é que, na minha visão, você era essa tanana de quem eu queria me livrar. Seu lado brigão e raivoso é só uma resposta de enantiodromia fisiopsicológica à sua covardia em determinados aspectos. Te entreguei ao melhor que havia em mim, minha pureza e genuinidade. O menino inseguro que mata leões, né? Já diria Pecaus. Achei que em você eu encontraria minha outra alma perdida, mas eu me enganei. Mesmo sendo difícil, eu estarei errado quando se trata de análises. Você foi tão foda
que me mostrou que eu estava errado. Obrigado. Nunca mais vou procurar outra pessoa, nem namorada, nem amigo. A fase de eu querer outras pessoas na minha vida acabou com você. Todas as variáveis constituintes de um relacionamento são contingentes, portanto temporárias e espaciais. Eu não quero isso. Então, para mim, vocês são só peças de estudos que ficaram no meu museu cósmico. A vida espiritual começa quando você mata o seu próprio ego. Duvidar dele até ele implodir. Senão é só materialismo espiritualista. Eu tô ligado que você vai querer se defender, vai querer me julgar igual. Tudo bem, eu realmente tenho mais erros que os seus. Sou pior ainda, pior do que você pode imaginar barra idealizar. Eu não quero ser forte, mortal, gênio. Eu sou um merda de ser humano. Sei que você não teve capacidade cognitiva, memória RAM, para entender o que eu disse no áudio. Você achou que quando eu disse que você era minha alma gêmea, estava propondo que fôssemos um casal, porque é burro. Eu vi seu deboche e desdém na sua falsa aceitação. Eu nunca, em toda a minha vida, conseguiria transar com um cara. Não me vejo nem comendo nem dando. Só que meu software, mente de um alienígena de 120 anos, sofreu com as liberações hormonais de ocitocina e excesso de dopamina na área tegmental ventral, dilúvio neuroquímico. O hardware de Primata considerou o terceiro impacto. Tá, deixa eu corrigir. Que era o terceiro impacto. Ref de Evangelion sobre fusão de almas. Mas eu estava enganado ao cubo. Se eu realmente quisesse me relacionar contigo, seria um ato antiético barra imoral e uma pedofilia intelectual. Mas esse encerramento será como uma curetagem, que é um aborto. O aborto será o fantasma, der Spook, que é um termo do Stirner, né, em alemão, se pá que ele usa, né, que vai me assombrar e talvez te assombrar. Eu não sei se ele usa, eu nunca li o Stirner, mas ele usa o conceito de fantasmas, barra assombração, barra espectro, que são essas coisas, a ideologia e tal, as formas, essas coisas mais abstratas e tal. Mas sim, eu estou em um dos piores momentos da minha vida agora. Dias antes de eu te falar no áudio, eu tive uma crise de choro que eu não tinha há 3 anos. Porque eu sabia que ia dar. Porque eu já sabia o que ia dar. Estou sentindo isso porque foi a primeira conexão que eu me entreguei. O resto eu sempre fingi e nunca senti nada. Mas eu supero rápido. Tenho medo de intimidade porque eu tenho apego evitativo barra temeroso. Não, evitativo e temeroso, né? Mas eu sempre entendi que o ego quer manter eternamente algo que é efêmero. E sim, eu te bloquear e sumir também é um ato de covardia, eu assumo. Eu não tenho saco nem força para lidar com o seu personagem mais. A diferença entre nós dois é que eu admito que eu sou covarde e estou fugindo para me preservar. Você finge que é forte enquanto foge das suas responsabilidades emocionais. Prefiro não te ver mais. Não deixou de ser especial nada do que vivemos. Um dos momentos mais felizes da minha vida. O que eu quero te entregar é exatamente o que sempre te entreguei. Autenticidade. Se quiser acatar, acate. Se quiser fingir que não foi com você, o problema é seu.